Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Sueli Oliveira e hoje nós vamos falar sobre como fazer fotos de bebê newborn, recém-nascido, em casa, foto caseira mesmo. Antes de tudo, por que eu quero dar essas dicas, né? Meu esposo, ele é fotógrafo e nós fizemos fotos de recém-nascido por muito tempo, sabe? De bebezinhos assim que haviam acabado de nascer. Então a gente tem essa experiência. Claro que a gente nunca foi um super fotógrafo, né? Não fomos um super casal de fotógrafos de fotos newborn, mas nós trabalhamos profissionalmente com isso. E hoje eu queria dar dicas para você, mamãe, que às vezes tem vontade de tirar foto do seu bebezinho, não tem condições de pagar um super profissional e quer fazer do seu celular mesmo. Talvez você tenha um bom celular que dá para fotografar. Então segue aqui as dicas que pode ser que o seu ensaio vai ser ótimo. Antes de dar a primeira dica, eu vou contar com uma dica zero. A dica é o seguinte, né? Não crie expectativas demais. O que são essas expectativas? Quando você vai lá, você pega fotos de um super profissional e você quer que a sua foto fique igual. Muito provavelmente não vai ficar. Então a primeira dica, respira e segue aí uma expectativa real sobre o seu ensaio. Mas pode ficar muito bom, não igual uma foto profissional, mas pode ficar melhor do que se você não seguisse dica nenhuma. Dica 1. Esse bebezinho, ele precisa ser bem novinho para você conseguir fotos dele dormindo e dormindo bastante. Então, se você puder fazer essas fotos entre 8 dias e 15 dias, melhor. Mas sabe qual, assim, uma data que eu acho que é muito, muito bom? É quando o bebê tá ali na faixa de 12 dias, 11 dias até 10. Porque a mamãe, né, você mamãe não vai estar ainda naquele início de recuperação, né, do parto, seja um parto uma cesariana ou um parto normal. E também o bebê não vai estar tão ativo quanto um bebê acima de 15 dias está. Normalmente depois dos 15 dias os bebês também tendem a ter aquela cólica. Então se você puder, o melhor é você escolher vamos colocar entre 9 e 12 dias. Acho que é o melhor momento para você fazer esse tipo de foto. Então não espere demais. Não precisa ser tão cedo, tipo o bebê acabou de nascer, você já faz essas fotos. Mas também não espere depois dos 15 dias não. O melhor aí entre 9, 10, 11 e 12 dias é o melhor. Dica 2. O lugar que você vai fazer essas fotos na sua casa precisa ser um lugar claro. Mas um lugar claro que também precisa ser fechado. Ou seja, o melhor lugar é um quarto, por exemplo. Igual o quarto que eu tô aqui, dá pra você abrir a cortina e você não vai poder abrir a janela. Por quê? Quando você abre a janela, entra uma corrente de ar. E essa corrente de ar, quando a gente vai tirar essas fotos, normalmente o bebezinho ou tá peladinho, ou tá com pouca roupa e alguns acessórios, né? Então, se esse bebê estiver sentindo frio, ele não vai dormir e ele vai chorar. Então, você precisa que o lugar seja um lugar que dá pra fechar, ficar bem fechadinho. Melhor se for um quarto que tiver suíte. Então, você pode dar banho no bebê com tudo fechado. Então, aquele vapor vai deixar o quarto bem quentinho, sabe? E um lugar que você consiga abrir melhor, se tiver um janelão, uma porta, um lugar que você consiga abrir a cortina, mas não abrir a janela ou a porta, porque ele vai ficar bem iluminado e vai ficar bem quentinho. A não ser que você tenha luzes artificiais, não vou dizer que é o melhor é a luz natural mesmo. Portanto, o seu ensaio precisa ser durante o dia, né? E um lugar que se ele for aconchegante, melhor ainda, porque ele fica mais quentinho, né? E então tem que ser um lugar que dá para aquecer, ou se você tiver um aquecedor, o aquecedor é ótimo, mas ainda assim a corrente de ar, mesmo com o aquecedor, a corrente de ar pode atrapalhar, mas se você tiver um aquecedor, melhor ainda, especialmente se for um tempo frio, né? Então o lugar precisa ser fechado, quentinho, e precisa ser um lugar claro, um lugar que vem uma claridade boa, sabe? Para sua foto ficar melhor. Dica número 3. O que você vai precisar para essas fotos? Olha, se você tiver uma cama, muito, muito bom. Um sofá também te ajuda, porém tem que ficar bem de olho no bebê, porque o sofá, alguns não, né? Mas a maioria eles são mais estreitos. Então, um sofá ou uma cama vão te ajudar, ou até mesmo um puff, aquele puff grandão, sabe? Redondo. Mas eu acho que uma cama é essencial, porque é dentro de casa, né? De um quarto. Então, uma cama, por exemplo, como essa, melhor ainda se ela estiver perto da parede e se a iluminação bater direto na cama, sabe? Então você coloca o bebê na cama, você pode contar com
a ajuda de travesseiros. Algo que ajuda muito nessas fotos é aquela almofada de amamentação, porque aí você vai posicionar o bebê, você pode posicionar o bebê assim, você pode posicionar o bebê assim. Se você conseguir, que aí já é assim, nível hard, se você conseguir posicionar o bebê naquela posição assim, né, que é a coisa mais linda. Mas, ou o bebê sentadinho, você coloca a almofada atrás dele. O que é importante você pensar? Tudo que você for usar, você vai cobrir com a manta. Então, a manta também é algo que você vai precisar usar. Que tipo de manta é essa? É bom que seja uma manta neutra. Essa manta, acho que é microfibra que eles chamam, né? É bom que ela seja neutra. Então você pode escolher algumas cores. Melhor ainda se as cores também forem neutras, tipo branco, um cinza, um azul claro, se for menininha, porque a maioria das mães gostam de um rosinha, um bege, um creme, né? Melhor ainda para você fazer esse tipo de foto. Então, tudo que você vai usar embaixo da manta. E aí você coloca os materiais, e aí materiais que eu digo um travesseiro, para você posicionar o bebê direitinho, e depois você vem com a manta e cobre o bebê em cima da manta. Então a manta ela vai funcionar como um estúdio mesmo, né? Como um estúdio. E aí, o que você vai precisar? Que segurem essa manta. Se você conseguir, você pode usar também piranha de cabelo, você pode usar aquele pregador de roupa, sabe? Pra você, depois que você colocou tudo embaixo, você vai posicionar o bebê. Você vem com essa manta, você prende os lados da manta com esse pregador, com essa piranha, ou se você tiver alguém te ajudando, melhor se for mais de uma pessoa, elas podem segurar e esticar. Sabe, pra você fazer isso, primeiro você tem que posicionar o bebê. Colocou, vamos lá, vamos por partes. Colocou os materiais que você vai usar pra posicionar o bebê. Colocou a manta, você vem, posiciona o bebê. Quando você for bater a foto, as pessoas esticam pra não ficar, sabe, a manta não ficar toda amassada. Estica a manta e aí você pode bater a foto. Lembre-se de bater essa foto quando a manta estiver bem esticadinha, pra você depois não ter que ficar editando demais. Aí ela não fica nem com aquelas ondas, nem com aquelas dobraduras, aquelas dobras, sabe? Pra ela ficar bem retinha. E aí vai ficar bem legal. A próxima dica número 4. Eu já falei um pouco disso anteriormente, que é o seguinte. É muito importante você ter pessoas para te ajudar, especialmente se você não é profissional na área. O que seria bom, o número de pessoas para te ajudar? Seria bom 2 pessoas para segurar a manta, para poder puxar a manta. Você, no caso, se você for a pessoa que vai fotografar, e mais uma pessoa para ficar de olho no bebê. Porque dependendo da posição, vamos supor, você coloca ele nessa posição aqui. Aí às vezes a cabecinha dele tomba, a pessoa vem e posiciona de novo a cabecinha, você não precisa ficar saindo do ângulo, sabe? Que você está lá com o celular. Às vezes o bebê vai chorar. Quando o bebê começa a chorar, uma coisa muito boa, é quando você dá leves tapinhas no bumbum, ou você balança, tipo, tá o bumbum do neném aqui. Você balança o bumbumzinho dele, ele vai tremer todinho assim, e faz um chiado assim, ó. Finge que aqui é o bumbum do bebê. Você faz assim, ó. Pertinho do ouvido dele, e aí o bebê já se acalma, gente, é incrível. Então, se você tiver uma pessoa pra te ajudar a posicionar o bebê, pra fazer esse chiado se necessário, pra acudir o bebê ali, e mais 2 pessoas para segurar a manta, perfeito. Porque às vezes você vai tirar a foto de frente e aí vai ter que ter 2 pessoas segurando a manta atrás, sabe? Puxando a manta de trás para cima. Vamos supor, o bebê tá aqui e você tá tirando foto daí onde você está me olhando. Então, 2 pessoas seguram a manta para cima, esticadinha, e aí não vai ficar aquele fundo aparecendo. O fundo vai ser o fundo da manta. Lembrando que não pode ser muito perto do bebê. Estica a manta assim, ó, na diagonal. Que ele fica excelente. Só mais uma coisinha, gente. Essas pessoas que vão te ajudar, uma coisa que elas vão precisar é falar baixo ou ficar mais em silêncio para não atrapalhar, né? A não ser que o seu bebê não se importe com barulho mesmo. E assim, eu não recomendaria a avó para ser uma dessas pessoas, porque a avó, normalmente as avós têm dó do bebezinho, de mexer, de colocar na posição. Olha, ele dormiu, tadinho. Não tira ele, não muda e tal. Então pode ser difícil pra você pode ficar um pouco nervosa ou nervoso, né? Então assim, se puder ser uma tia, tio, amigas, né? Talvez seja melhor pra você, então preste atenção nisso. Dica número 5. Você vai precisar de um bom celular. Eu sigo essa dica com a mesma dica de fotos de gestante feitas em casa. Se você não tem um bom celular, vou lembrar aqui que o iPhone não é fazendo
propaganda, mas ele realmente faz fotos ótimas, né? Bem mais nítidas. Ou tem outros celulares também que são bem mais nítidos. Isso tirou fotos mais nítidas, né? E se você não tem um bom celular, mas você conhece alguém que tem, talvez uma das pessoas que vão te ajudar tem um bom celular, é melhor você usar. Lembrando que para as fotos saírem mais nítidas, é bom você estar num ambiente claro, como eu falei, e não estar contra a janela, contra a luz, né? Você está a favor da luz. Então, se a luz está vindo aqui, é importante você fazer a foto daí onde você está, né? Então, você faz a foto assim, não faz de costas para a luz, porque ele não vai te ajudar, tá bom? Então, um bom celular pode te ajudar a fazer fotos melhores. Dica número 6. O que eu vou usar no bebê nessas fotos? Tem lugares que tiram fotos de bebês que são lugares próprios para isso e muitas vezes eles alugam roupinhas. Eles alugam acessórios para cabeça, coroa, boina, a tiarinha, né? Eles têm nomes assim próprios, mas você pode falar, eu gostaria de olhar uma tiarinha. Muitas vezes eles têm Instagram que você pode olhar, você pode escolher. Às vezes na sua cidade mesmo é bom você pesquisar se tem e eles alugam. Você vai lá, busca e assim, nossa, se tiver isso perto de você, ótimo. Mas se não tiver, o que eu te indico? Boina, chapéu, coisas que sejam fáceis de colocar e fáceis de tirar, para você não precisar acordar o bebê para tirar, porque se você acordou o bebê, você perde a próxima foto, né? Até ele dormir de novo. Um laço que seja solto, dá só para colocar de repente, porque o bebê tá ali dormindo, né? Você só coloca roupinhas. Se você tiver uma... Não fica muito bom se o bebê estiver completamente vestido, sabe? O que fica mais legal é quando às vezes um vestidinho, a menininha, uma sainha, não precisa ter a blusinha porque ela pode ficar deitadinha às vezes de bruço, assim, de ladinho, uma jardineira, pro menino um macacãozinho, um shortinho, às vezes um jeans, gente, que é a coisa mais linda pra bebê, né? Essas roupinhas bem fofinhas, assim, você fala, gente, isso é cara de foto newborn. Pois é. Tudo que é bem assim, mimoso, às vezes ele tem um bichinho que você comprou assim, de pelúcia, alguma coisa especial, a aliança dos pais pode colocar no dedinho assim, sabe? Coloca a mãozinha do bebê, coloca as alianças, tudo que é bem fofo assim e é mínimo, é pequeno, vai dar um detalhe nas fotos que você pode usar. Lembrando que, se for uma roupa difícil de vestir, esse bebê pode acordar para ser vestido, sabe? Então pode não te ajudar, a não ser que você esteja disposto a colocar a roupinha, tirar a foto, o acessório ali, tirar a foto, depois para trocar, deixar esse bebê acordar, mamar, dormir de novo, você tem tempo para isso, que não acontece muito. O que a gente faz? O que os profissionais fazem? Eles sabem disso, então eles já escolhem materiais que sejam de mais fácil manuseio, né? E os profissionais, por exemplo, o bebê tá ali dormindo, você vai trocar, normalmente eles sabem como pega o bebezinho de uma forma, o bebê não pode ficar solto, sabe? De uma forma que ele fique bem presinho, às vezes coloca uma mantinha, vai trocar a calça, coloca uma mantinha, uma faixa assim, né, tipo uma toalhinha, só nos bracinhos e segura o bebê, balança e faz shhh, e ele continua dormindo e ele consegue trocar, sabe? Na cabeça, às vezes só troca o acessório e foca mais na cabeça. Então você precisa prestar atenção nisso também. Se você quer tirar, trocar só o acessório, foca mais na cabeça. Não fica tão perto, não fica uma cabeça tão grande, fica um pouquinho de longe, mas foca mesmo na cabeça. O foco, quando você for regular o foco, um foco aqui assim no meio entre os olhos, ou no olhinho, ou no narizinho, pode te ajudar também a foto sair melhor. Então preste atenção nisso. Se você quer que a foto saia o corpinho todo, então você deixa o corpinho todo, tá bom? Então, os acessórios mais assim, fofinho, mais de fácil manuseio, vai te ajudar. Lembrando que se em algum lugar perto de você tenha acessórios para alugar, como você não está pagando um fotógrafo, vale muito a pena você alugar acessórios para esse tipo de foto. É muito importante que esse bebezinho esteja dormindo profundamente. O que ajuda esse bebê a dormir profundamente? Você pode usar um celular, você coloca no YouTube assim, som do útero, parece uma serralheria, parece um secador ligado, mas é assim mesmo. Som do útero é um shhh, com alguns barulhos no fundo. É bom, não precisa ser canção de ninar, não, porque esse som, ele remete ao bebê, ele lembra o bebê o som que ele ouvia dentro do útero, que é muito parecido. Então, som do útero você pode deixar alto, sabe? Acalma muito o bebê. O bebê, quando ele mama, né, seja no seio ou seja na mamadeira, quando o bebê não está mamando no
peito, isso faz ele ter um sono mais profundo. Então é muito importante que esse bebê esteja bem alimentado, porque o sono dele pesa. Sabe aquele quando fala assim, ele tá bêbado de leite? Que você puxa a mãozinha, na hora que você solta ela já até cai, assim, sabe? Então, é o melhor para esse tipo de foto. Então o bebê precisa estar dormindo bem profundamente e ele precisa estar bem alimentado. Assim, às vezes ele fez um xixizinho ali, isso não tá incomodando ele, um cocôzinho não tá incomodando. Percebeu que não tá incomodando, não precisa trocar. Porque senão esse bebê pode acordar. Então tudo que você puder fazer para esse bebê estar quietinho, dormindo, vai te ajudar. Porque se ele estiver acordado, ele pode chorar com facilidade, ele não vai gostar que você fique trocando ele de posição, não vai ficar na posição. Eles fazem às vezes umas carinhas assim que fica diferente, não fica tão legal pra foto. Então a melhor coisa é esse bebê estar dormindo profundamente. Posição. Gente, existem várias posições, é claro. Se você conseguir, vai ser ótimo. Mas é difícil para quem não é profissional conseguir fazer diversas posições. Então uma posição que é legal para você fazer é essa posição, você junta as mãozinhas do bebê e coloca assim, sabe? Não deixa o bebê solto. Gente, se o bebê estiver solto ou se tiver uma mão assim, cara, um negócio esquisito, sabe? Gente, não fica legal na foto, né? Porque a foto, ela vai mostrar mesmo como tá esse bebê. Então, assim, preste atenção nas mãozinhas. Pode ser mãozinha juntinha, assim, ou assim. Pode estar juntinho assim, ou debaixo da cabeça. Olha, presta atenção. Se a posição do bebê tá meiga, sabe? Eu sei que se você é mãe, você vai achar tudo meio, né? Mas observa, assim, essa posição tá meiga. O que você pode fazer? Salva algumas posições no seu celular, né? Pra colocar o bebê. E aí você olha e fala, eu quero essa posição. Então você tenta se aproximar